Jó capítulo 22. Jó capítulo 22. Eu vim aqui à tarde, eu estava orando e me veio muito forte essa palavra. Eu quero refletir com você. Já preguei isso aqui tantas vezes, mas vamos mais uma vez. Mas tem algumas outras coisas aqui que eu quero trazer. Que ele diz assim: une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Tem tradução que está assim: apega-te a Ele. Outra tradução que diz: une-te a Ele. A minha é direta, diz: une-te, pois, a Deus e tem paz. Você quer ter paz? Se una a Deus. Agora, como é que eu me uno a Deus? Deus é espírito, né? Deus não é carne. Não tem como eu sair procurando fisicamente uma forma de me unir a Ele. Então, eu tenho que me unir à maneira dele. Qual que é a maneira dele? Versículo 22 nos ensina. Ele diz: aceita, peço-te, a lei da sua boca, e põe as suas palavras no teu coração. Então essa é a maneira de nós nos unirmos a Deus. Capítulo 22, versículo 21. Não sei se eu falei. Capítulo 22, 21. Une-te, pois, a Deus. Une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Você quer paz? Você quer desfrutar do bem de Deus? Primeiro você tem que encontrar paz. Na paz você vai ter... Mas não é na paz que o mundo oferece, não. É naquela paz que vem de Deus. A paz que vem de Deus, Paulo descreve lá em Filipenses 4, que ele diz que é a paz que excede todo entendimento, que guardará a tua mente e o teu coração. Guardará em quê? Na palavra de Deus. Guardará de quê? Das aflições. Às vezes a pessoa está ansiosa, está aflita para resolver alguma coisa. Nessa hora de se unir a Deus. E a Deus em oração, e a Deus na palavra, buscar aquele entendimento da palavra, buscar em oração, se unir ali. Para quê? Para que venha receber essa paz de Deus, que vai colocar ali tranquilidade naquele coração que está ansioso, naquele coração que está aflito. Encontrando essa paz, logo o caminho fica aberto para a fé, para você entender o que Deus pode fazer naquela situação. E entendendo isso, crendo, com certeza vai desfrutar do bem de Deus. Mas ele, voltando aqui, ele diz: une-te, pois, a Deus. E no versículo 22 ele explica o que é se unir a Deus. Aceita, peço-te, a lei da sua boca. Quer dizer, tudo que está aqui escrito na Bíblia Sagrada foram coisas que veio de Deus. Todo ensinamento de Jesus é a lei, aquilo que Ele determinou, que Ele nos mostrou como nós devemos nos conduzir, como nós devemos agir. Isso é a lei que Ele passou para nós andarmos. Você mora num país, tem lá suas leis que você precisa obedecê-las para desfrutar delas, desfrutar dos benefícios que ela tem. Porque a lei tem duas coisas. Uma lei nos traz compromisso, nós estejamos compromissados em fazer o que ela ordena, mas também ela traz benefício. Traz benefício. Agora tem a lei de Deus. A lei de Deus é os seus ensinamentos, é os seus conselhos, é os seus mandamentos, seus estatutos. Tudo que está aqui na Bíblia, está ensinado, é uma lei. Então devemos aceitar. Queremos viver o bem de Deus, queremos estar unidos a Deus. Nós só nos unimos a Deus pela palavra dele. Quando nós aceitamos a palavra, aceitamos, então você recebeu o ensinamento e você aceitar aquilo para te conduzir, para te dirigir a tua vida. Porque todos nós, na capacidade que Deus nos deu como ser humano, nós temos capacidade de tomar decisões, nós temos capacidade de pensar, de entender as coisas, mas nem sempre entendemos as coisas da maneira correta quando comparamos com a palavra de Deus. Às vezes aquilo que nós estamos defendendo tanto, aquele estilo de vida, ou aquilo que nós aprendemos e virou até uma tradição na nossa vida, ou já é a tradição que veio de outros, às vezes aquilo é totalmente contrário à palavra de Deus.
Então, quando eu recebo a palavra de Deus, ali é a lei da boca de Deus, o ensinamento. Se eu aceitar, eu estou me unindo a Ele. Se eu não aceitar, eu apenas ouvir, mas deixar aquilo de lado, não obedecer, eu estou separado dele. Porque o que me une a Deus, o que me aproxima de Deus, a obediência àquilo que Ele me ensina. Se eu não estiver fazendo o que Ele me ensina, então eu estou separado, eu não estou unido a Ele. Às vezes até unido no sentido do mesmo pensar, do mesmo pensamento. Por exemplo, quando nós enfrentamos uma adversidade, uma dificuldade, geralmente quando você está diante de uma grande luta, o seu interior ele se enche de quê? De algo negativo, pensamentos negativos. Você começa a pensar em coisas que podem piorar pelo que você está vendo, pela caminhada aquilo que está se mostrando, o quadro que está se pintando. E nessa hora eu tenho que ir à palavra de Deus e ver o que a palavra de Deus diz. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui na Bíblia de um homem que ele chegou até Jesus e disse assim: vai na minha casa, que a minha filha está à beira da morte, vai orar por ela para que ela viva. E quando estava na caminhada, alguém veio e falou para ele assim: olha, não incomodas mais o mestre, porque tua filha já está morta, ela morreu, acabou de morrer. Então qual é o pensamento dessa pessoa agora? Está tudo perdido, não tem mais jeito, não tem mais solução, era desespero. Só que nessa hora, Jesus olha para ele e diz assim: não temas, crê somente. Quer dizer, não temas, continua crendo. Você não me pediu para ir e fazer com que ela vivesse? Eu estou indo. Então esquece o que você está ouvindo, esquece o que estão te falando, fica no que eu estou falando. Então aqui ele tinha uma escolha: ou ele ficava com o fato, que era fato que a filha tinha morrido, ou ele ficava com a palavra de Jesus, com a lei que saiu da boca de Jesus. E quando Jesus entra dentro daquela casa, o que acontece? As pessoas estão chorando. Aí Jesus diz: para de chorar, a menina não está morta, ela dorme. O povo começaram a rir dele. Esse maluco chegou aqui agora, está dizendo que essa menina não morreu, nós estávamos aqui, vimos ela morrer. Só que na cabeça de Jesus, para ele não havia morte, porque ele é a ressurreição e a vida. Ele falou isso para as irmãs de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, aí tinha uma coisa: ou alguém ficaria com a palavra de Jesus, ou com o fato que tinha acontecido. Mas aí o que aconteceu? Jesus mandou tirar todo mundo, foi lá e ressuscitou a menina. Então quer dizer, nós temos que nos unir a Deus. Nos unir duas coisas que nos faz unir a Deus: é a fé e a obediência. A fé, que é aquela certeza que o que Deus falou, Ele é poderoso para cumprir, mesmo que pareça impossível. E a obediência para estarmos unidos, fazendo o que o agrada. Porque se eu estiver fazendo contrário à palavra dele, eu não estou unido a ele. Porque eu só posso me unir a ele no que ele me ensina, no que ele me ensina. Então aceita, peço, a lei da sua boca, e põe as suas palavras no teu coração. Tem a palavra dele no coração. Quer dizer, isso é um ensinamento para nós. Aí ele continua, e se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda. Nós aprendemos, quando a pessoa vem para a igreja, está na igreja, a gente dizer: não, fulano já é convertido. Nem todo mundo que está na igreja é convertido. Nem todo mundo que está andando, às vezes que está ainda na caminhada com Jesus, está convertido. Ainda precisa converter o coração. O coração é a palavra de Deus. Às vezes a pessoa está na igreja, está no bom começo, está começando, está caminhando, mas ela tem muito que aprender, ela tem muito que mudar dentro de si. Ainda precisa uma conversão, porque converter é mudança de rota, é mudança de direção, é mudança de caminho. Às vezes a pessoa, ela mudou algumas coisas. Eu bebia, não bebo mais, vivia nas bagunças, não vou hoje, não faço algumas coisas, mas dentro dela ainda tem muita coisa que precisa se converter à palavra de Deus, precisa mudar. Aliás, acho que todos nós temos coisa que precisa mudar. Estamos no aperfeiçoamento,
mas tem casos que precisam. Você, por exemplo, o apóstolo Pedro andou o tempo todo com Jesus. O tempo todo. Foi usado para fazer milagre, para expulsar demônios. Jesus só teve uma vez que ele escolheu os discípulos e disseram: vão pregar, cura os enfermos, expulsa os demônios. Eles foram, pregaram a palavra. Deus usou eles voltaram animados, alegres para Jesus. Disseram: até os demônios nos submetem. Aí Jesus disse assim: não fica animado com isso. Alegre-se antes que o nome de vocês esteja escrito no livro da vida. Ficaram alegres com isso. Estava sendo usado. Mas, depois de todo aquele tempo que eles andaram com Jesus, uma coisa que chama a atenção, quando chega no finalzinho do ministério de Jesus, que Jesus reúne os discípulos, que daí a pouco ele será preso, ele chama Pedro e diz assim: olha, quando tu te converteres, tu confirma teus irmãos. Quer dizer, então Pedro não estava convertido ainda tinha coisas. E aí nós pegamos alguns sinais que Pedro ainda tinha coisas, precisava se converter verdadeiramente ao Evangelho. Eles creram em Jesus, eles estavam obedecendo Jesus, estavam andando com Jesus, mas ainda havia coisa. Por exemplo, quando Jesus foi preso, o que foi que Pedro fez? Pedro pegou uma espada e arrancou a orelha de alguém. Então, precisava se converter. O Evangelho não revida. O Evangelho, Jesus não ensinou que nós temos que receber uma pedrada e mandar duas na frente. Não. O Evangelho é o único segmento que foi oferecido à humanidade para você vencer. Você vence sem batalha. Por exemplo, alguém quer estabelecer um pensamento, ele briga, ele mata quem está... Você pode olhar todo pensamento da humanidade, toda ideologia, toda coisa que as pessoas quiserem implantar na sociedade, eles prenderam, mataram, fizeram um absurdo. Nós temos isso com o comunismo, nós temos isso com o nazismo, nós temos isso com todas essas coisas que tentaram se estabelecer. O nazismo na Alemanha matou bastante gente porque ele tinha um pensamento. O comunismo na União Soviética também abriu guerra com todo mundo que era contra, matava, inclusive quem era religioso era morto, que era para eliminar o pensamento da existência de Deus. O fascismo na Itália, tudo isso, todos foram segmentos e outros mais, que foram tentados colocar sobre a sociedade. E todos eles, para estabelecer, houve na verdade, foi muita morte mesmo, as pessoas que eram contrárias. O cristianismo é diferente. O cristianismo, ele é diferente. O cristianismo de Jesus, né? O Evangelho de Jesus. Não vou nem falar cristianismo. O Evangelho de Jesus, ele é diferente. Ele falou que os seus seguidores deveriam estar prontos para morrer pelaquilo que acredita, não para matar. Eu lembro um filme que eu assisti até o Último Homem. E o rapaz era da igreja do sétimo dia, ele não queria carregar arma. E o comandante disse assim: olha, eu não preciso de soldado para ir para a guerra que esteja pronto para morrer pelo país. Eu não preciso desse tipo de soldado. Eu preciso de soldado que esteja pronto para matar. Porque ele disse: porque se o soldado que morrer não vai ganhar a guerra. Para ganhar a guerra tem que matar. Isso é a lógica do mundo. Só que no Evangelho é diferente. O soldado de Cristo, ele não está pronto para matar, ele está pronto para morrer. Pronto para morrer pelo Evangelho. Então é a diferença do reino de Deus e o reino do mundo. É muito diferente. Então por isso que às vezes fica difícil, impossível do homem querer aceitar a palavra. Mas eu vou voltar aqui a palavra para mim não me perder. Então aceite a peça da lei da sua boca e põe as suas palavras no teu coração. E se te converter ao Todo-Poderoso, como eu estava falando, Pedro, né? Pedro estava pronto para matar quando Jesus foi preso. Ele desceu a espada no camarada, sorte do cara que ele só acertou a orelha. Ele queria arrancar a cabeça do cara. Aí Jesus disse, o que foi que Jesus falou? Guarda essa espada, porque quem vive da espada morre da espada. Quem vive da violência vai acabar sofrendo por ela. Então ele guarda isso. E ele disse: olha, se eu quisesse,
eu oraria o Pai. Isso aqui é um ensinamento muito lindo, né? Porque Jesus quis dizer, ó, na hora da tua maior luta, se você tem uma dificuldade, ora o Pai. Ele disse, eu oraria o Pai e Ele me mandaria 12 legiões de anjos. E eu não passaria, mas eu tenho que passar por essa hora. E teve outras vezes também que os discípulos que pensaram em matar. Os discípulos de Cristo. Por isso que Jesus chega no final e diz assim, ó, quando você se converter, confirma teus irmãos. Confirma teus irmãos. Teve uma vez que os discípulos chegaram, Jesus estava indo para Jerusalém, passou numa aldeia de samaritano, e aí eles queriam matar com fé. Aí já era na fé, estava numa fé tremenda. Aí os samaritanos não gostavam dos judeus, viram que Jesus era judeu, disse assim, não, vai para Jerusalém, então não vai ficar na nossa cidade, não vai pernoitar aí, vai procurar um lugar para dormir. Aqui não, você vai para Jerusalém. Aí os discípulos ficaram indignados com aquilo. Poxa, negaram dormida para o mestre. Aí chegaram para Jesus e disseram assim, Senhor, o Senhor quer que a gente ore para que Deus mande fogo do céu e acabe com essa aldeia? Olha o pensamento deles. Destruição total contra os inimigos. Aí Jesus disse assim, vocês não sabem que espírito vocês estão servindo. Eu não vim para destruir o homem, eu vim para salvá-lo. Eu não vim para destruir os inimigos, eu vim para salvá-lo. Isso aqui é para a gente aprender dentro do Evangelho. Por exemplo, hoje no nosso país existe uma grande briga aí, uma briga política, e tem uns segmentos aí que são muito contrários ao Evangelho, coisas que as pessoas defendem, mas nós não podemos ter as pessoas como inimigo nosso, nós temos que ter como inimigo o pecado. Eu não posso defender se a pessoa está defendendo uma coisa errada, mas eu não tenho que ficar brigando com ela, ofendendo ela, xingando, eu não tenho que ficar tentando criar um atrito, uma briga, não, eu tenho que orar por ela, porque Jesus quer, do jeito que Jesus quer que eu me salve, Ele quer que aquela pessoa também se salve, que ela caia em si e se volte para Ele. E se ela não se voltar? Bom, aí é uma escolha dela. É uma escolha dela, ela escolheu. Você sabe que Deus, a própria pessoa vai escolher se vai para o céu ou se vai para o inferno com as suas escolhas. Mas nós não temos que entrar, não fomos ensinados assim. Então, às vezes, a pessoa está na igreja, a pessoa está no Evangelho, mas ainda precisa se converter. Às vezes não está encontrando paz ainda, porque ainda não se converteu, não se uniu verdadeiramente a Deus, não se uniu à palavra. A conversão, às vezes, não está convertido em crer na palavra, às vezes não é nem em questão em relação ao pecado, a pessoa está dando até certinho, está até procurando viver certo, mas o coração dela ainda não crê na palavra, ainda não confia verdadeiramente em Deus, ainda tem tudo que ela tenta resolver, ainda é na força humana, na força do braço. Lembra dos discípulos? Quando eles foram, Jesus disse assim, olha, pega esse barco e passa para o outro lado. Eles obedeceram, na pura obediência. Fizeram o que Jesus estava mandando, pegaram o barco e foram passar. Veio uma tempestade. E na tempestade o que aconteceu? Eles ficaram lutando contra a tempestade, tentando manter o barco de pé para que ele não virar e eles não morreram. Jesus vê aquele sufoco, anda sobre as águas, chega até onde eles estão, manda a tempestade apaziguar e olha para eles assim, por que vocês são tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? Quer dizer, o coração está convertido ainda a crer que Deus pode mudar numa oração, numa palavra. O que Jesus fez, Ele queria que os discípulos fizessem. Você pode ter certeza, em cada luta, em cada dificuldade que nós enfrentamos, Jesus, Ele quer que nós façamos como Ele fez. Porque Ele nos deu a capacidade de entender e crer em Deus, que numa oração Deus ouve, se nós fizermos com fé, como Ele fazia. Eu sempre lembro das palavras de Jesus quando Ele foi ressuscitar Lázaro, que Ele disse assim, Pai, eu sei que sempre me ouves. Meu Deus, é isso que nós precisamos desenvolver, essa fé de quando nós formos orar, sabe, eu sei que Deus está me ouvindo, eu sei que Deus sempre me ouve. Aí não vamos perder a oração, não vamos andar desesperados. Tem coisas que se nós crermos, vamos resolver fácil, irmãos.
Mas se não crermos, vai ser uma luta. Vamos estar tentando não nos afogar e o mal vai prevalecer se Deus não entrar em ação. Era o caso de discípulos, o barco jogado de um lado para outro, jogado de um lado para outro, e eles lutando e tentando, e chegou uma hora que eles acharam que iam morrer. Aí Jesus toma a frente, para tudo, apazigua tudo ali, e olha para eles e diz: ó, vocês não têm fé não, porque são tão tímidos. Tímido aqui é timidez. O que é que a timidez faz com você? A timidez te deixa acanhado, te deixa sem ação. Então a timidez espiritual também é isso, é a timidez com a fé, de usar a fé. Que não está crendo, não está acreditando. Então, aceita, se te converteres ao Todo-Poderoso, ou melhor, se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Nós precisamos a cada dia estar trabalhando para que o nosso coração esteja 100% convertido a Deus. Pastor, já estou caminhando bem, já está caminhado, deixei um bocado de coisa, tinha coisas erradas que eu fazia, não faço mais. Tá bom, que maravilha, continue assim. Mas converte esse teu coração a confiar verdadeiramente em Deus. Converte esse coração a se apegar totalmente à palavra dele, a aceitar a palavra dele. Porque entenda bem, às vezes a guerra nossa é contra a palavra de Deus, é a nossa carne contra a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: o que eu quero fazer não faço, o que eu não quero eu faço. Ele estava falando a condição humana. Eu conheço a palavra de Deus, eu conheço que eu devo agir de tal maneira, só que às vezes minha carne está querendo andar de outra forma, de outra maneira. E isso é onde eu tenho que me converter a Deus, a palavra. Quando a minha conversão real a Deus vai fazer com que eu não tenha preocupação com as minhas vontades, mas sim em fazer a vontade de Deus. Lembra de Jesus? O exemplo dele, quando ele ia ser preso, ele estava angustiado, ele orou e ele disse: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quer dizer, qual era a vontade dele? A vontade dele era fugir dali, era sair, não esperar, que ele sabia que os soldados estavam se aproximando, que iam prender, que ia ser torturado, que ia morrer numa cruz. Isso é terrível, irmão. A gente fala assim, a morte da cruz, a gente mora uma coisa tão vaga porque a gente não para pensar. Mas quando nós imaginamos, se a gente parar para pensar, imaginar aquele momento, aqueles escravos desse tamanho entrando, quebrando, furando as mãos, passando por osso do pé, tudo, furando tudo, a dor que foi aquilo, que coisa terrível, né? Teve até um filme que fizeram aí de Jesus, que o camarada ele fez questão de mostrar esse lado, o que era aquela tortura. Agora imagina o ser humano sabendo: eu vou passar por tudo isso daqui a pouco. A vontade é fugir, a vontade é não passar. E foi o que Jesus sentiu. Ele disse: eu estou angustiado até a morte. O suor começou a suar sangue, gotas de sangue. Só que aí ele entra em oração, ele busca Deus, ele se fortalece em Deus. E na sua oração, ele fala: Pai, se possível, afasta de mim isso. Ele diz: mas que não seja feita a minha vontade, seja a tua. A minha vontade agora não é passar por isso. Ele estava falando não da vontade dele como o Cristo, o Filho de Deus, mas a vontade do Jesus humano, porque ele estava aqui como um ser humano. E como humano, ele teve medo. Ele angustiou-se, sabendo que ia passar por aquilo. Como Filho de Deus, como o Cristo, o verdadeiro, ele que é Deus, ele sabia que tinha que passar. E até ele mesmo disse: ninguém tira a minha vida de mim, eu a dou e depois tomo de volta. Ele sabia que tinha poder para isso. Mas o lado humano de Jesus, o lado humano, é a mesma coisa nossa, irmãos. Nós conhecemos a palavra, o nosso espírito, quando nós aceitamos Jesus, o nosso espírito foi recriado em Cristo. Então o nosso espírito quer servir a Deus, quer fazer a vontade de Deus. Mas aí tem o lado humano. Aí tem o lado da carne, que é essa natureza humana, é todo o nosso ser, todo o nosso eu humano. E esse lado, às vezes, quer outras coisas.
quer um momento de dificuldade, tem medo, tem receio, tem tristeza, tem um bocado de coisa e quer ser dominado por isso. Continuando aqui. Se te converter ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda. Isso é uma coisa que nós precisamos. Eu quero estar unido a Deus. Meu irmão, se você estiver unido a Deus, se eu estiver unido a Deus verdadeiramente, unido mesmo na palavra dele, a paz de Deus virá e o bem dele virá. Só que aí nós temos que olhar o que está faltando para a gente estar completamente unido a ele. Uma como eu já falei, uma é converter o seu coração. Eu tenho que olhar meu coração. Meu coração está convertido verdadeiramente, totalmente a Deus. Aquela confiança, aquela entrega. O meu coração ainda está precisando de melhora. Precisando me apegar mais a Deus. Está apegado às vezes em algumas outras coisas ainda. Meu coração está convertido totalmente a confiar em Deus ou ainda anda cheio de desconfiança? Isso é uma coisa que nós temos que fazer olhando. E como nós vamos identificar isso? Pelas nossas reações diante de situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Pelas nossas decisões, nós comparamos aquilo. Não, Deus não agiria assim, eu agi. Aí vem aquela coisa, mas também, isso também eu falo. Meu coração está precisando realmente se converter totalmente. Ainda está ficando nas desculpas. E depois, afasta a iniquidade da tua tenda. Se tiver iniquidade, pecado é tudo aquilo que está contrário à palavra de Deus. Então, se eu quero estar unido a Deus, eu tenho que afastar aquilo. Eu tenho que fazer assim vamos dizer assim, fazer um levante da minha vida, do meu dia a dia, e ver com as minhas ações, o que eu estou agindo, o que está na minha vida, se aquilo realmente está em conformidade com Deus ou não. Se não estiver em conformidade, eu preciso de quê? Eu preciso lançar aquilo fora, porque aquilo vai me impedir de me unir a Deus. E se não estou unido a Deus, eu não vou ter paz. O diabo vai conseguir tirar minha paz. As coisas do mundo vão conseguir tirar minha paz. O apóstolo Paulo disse: agora ninguém me inquieta, porque eu trago comigo as marcas de Cristo. Ele está tão unido a Deus, tão unido a Cristo, que ele disse, e olha que o homem era perseguido de morte. Ele disse: ninguém me inquieta. Ninguém tira isso de mim. Ninguém me tira a minha paz. Por quê? Porque eu estou em Deus. O apóstolo Paulo até fala de um momento que ele passou. Ele disse que a perseguição foi tão grande, que ele disse assim: olha, era tão grande a perseguição, que nós nos desesperamos da nossa própria vida. Achamos que não sairíamos ali com vida. Mas aí nós ficamos tranquilos, em paz. Por quê? Porque nós sabíamos, não, mas Deus, ele tem a recompensa para nós no céu, já está nos esperando. Imagina a paz que esse homem estava, né? No momento de luta, no momento que ele achava que ia perder até a vida, ele disse: não, estou tranquilo, Deus vai me receber nos céus. Tiago foi apedrejado, uma multidão apedrejando, cheia de ódio, rangendo os dentes, e ele olhando para o céu, dizendo: o céu está aberto, Jesus está de pé me esperando. Isso aqui é estar unido a Cristo. Estar unido, porque é fácil a gente dizer que estamos unidos a Cristo quando nós nos reunimos para cultuar, fazer um culto. Aí todo mundo canta louvor, todo mundo se alegra, todo mundo está tudo bem. Agora no teu dia a dia, no dia a dia, aquela questão, né? Às vezes nós estamos tentando encontrar Deus no altar, encontrar Deus dentro do templo. Estamos esquecendo de encontrar Deus dentro da nossa casa. Nós temos que ter o Deus que nós servimos, ele tem que estar presente na nossa vida, quando estamos na igreja, quando estamos no altar, quando estamos na nossa casa, quando estamos no nosso trabalho. Nós temos que encontrar ele em tudo. Amém, Jesus? Aí ele diz mais assim: afasta a iniquidade da tua tenda, então amontoarás ouro como pó, e o ouro como pó, e o ouro de Ofir como pedras de ribeiros.
E até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto a Deus. Orarás a Ele e Ele te ouvirá e tu pagarás os teus votos. Então quer dizer, se tiver unido a Deus, aí vem falando, vê as bênçãos, então amontoarás ouro como pó. Quer dizer, o próprio Deus vai te abençoar. O próprio Deus vai abrir. Ele diz assim, o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata. Quer dizer, Deus será a tua própria riqueza. Isso aqui me lembra lá a carta de Timóteo, que ele fala assim para Paulo. Não sei se é a segunda ou a primeira, deixa eu ver aqui. Deixa eu encontrar esse versículo, me ver a memória agora. Timóteo. Agora não estou lembrando se está no primeiro ou segundo Timóteo, mas a gente chega lá. Primeira Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, finalzinho. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Versículo 17. Ele diz assim: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos. Presta atenção. Ele não está falando com as pessoas lá, ele está falando com o povo da igreja. Por que eu estou explicando isso? Ele está dizendo, manda aos ricos deste mundo. Aí a gente tem uma mania de dizer assim, o povo do mundo, o povo da igreja, né? Mas os ricos, quer dizer, a tradução aqui seria, ao povo, aos ricos, as pessoas têm riquezas nesse mundo. Seriam os ricos que estão na igreja, mas que têm riquezas. Então manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Amém, Jesus? Então, tem riqueza? Adquiriu bens? Deus quer que você adquira. Deus quer. Ele até disse, se você se unir a Ele, Ele vai te dar riqueza. Ele vai te abençoar. Mas Ele disse, não põe tua esperança nisso. Não se apega a isso e nem fica com aquele queixinho de porcelana, achando que é melhor que todo mundo, achando que é especial, porque tem bens. Ele disse, não faz isso. Ele disse, põe tua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas para gozarmos dela. Então você pode, Deus quer que você tenha riquezas, Deus quer que você tenha bens, Deus quer que você desfrute. Eu tenho muita riqueza, tenho muito dinheiro, vou viajar, gosto de viajar, vou viajar lá para Porto da Galinha, vou viajar lá para, sei lá onde, lá para o Jalapão, sei lá, tem um bocado de coisa, tem um bocado de lugar aí no Brasil bonito, vou viajar para a Amazônia, abraçar uma onça, vou fazer qualquer coisa. Tem dinheiro, faça, goze, desfrute. Agora não ponha a confiança, nem se sinta melhor que os outros. Não deixe de cuidar daquilo que Deus quer que você cuide. Não pense, desfrute sim, desfrute, mas também não esqueça o outro está necessitado. Porque olha o que ele diz assim, o que ele diz depois. Que faça o bem, enriqueça em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Aí fazendo isso, faz o quê? Que entesoure para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Então, a tua riqueza, Ele quer que você tenha riqueza, Ele quer que você goze dela. Agora eu tenho dinheiro, eu vou comprar o melhor carro que eu quero comprar aquele carrão importado que eu tanto sonhei. Então compra, desfruta dele, não é errado não. Se Deus te deu riqueza, não vai ficar com aquela avareza, não, espera aí,
eu tenho dinheiro, mas eu vou andar de chinelo. Não, se você tem dinheiro, goze. Pode gozar, Deus não se importa. Só que seja comunicado com a necessidade do outro também. Tem gente que tem uma besteira, agora que nós entramos nesse... Tem gente que tem uma besteira, já viu aquela bobagem que as pessoas têm assim? Eu vou fazer tal coisa, mas não vou fazer tal coisa. Vamos assim, eu não vou comer naquele restaurante que é tão caro, porque tem tanta gente passando fome. Mas se você tem dinheiro para comer, coma, porque se você não comer ou não vai saciar a fome do outro não. Você só vai saciar a fome do outro se você ajudar ele. Não é porque você deixa de comer. Eu estou dizendo, porque uma vez uma irmã falou para mim, eu tenho uma filha, tem muito dinheiro, e ela vai em restaurante e paga tanto no jantar. Eu falo que isso aqui é um absurdo, com quanta gente passando fome. Meu irmão, mas ela tem dinheiro, ela pode comer. E se ela disser, vamos dizer, por exemplo, o camarada vai ali, eu vou colocar uma coisa bem pequenininha, coisa barata. Eu vou ali na peixaria, vou comprar peixe, vou comprar tilápia, que é baratinho. Mas eu queria comer um salmão. O salmão está 100 e tantos quilos. Não, mas não vou comer não, porque tem muita gente passando fome. Aí você não compra. Por que você não comprou? Vai matar a fome de quem está passando fome? Não. Então quer dizer, Deus te dá riqueza para gozar dela. Goze, desfrute. Agora seja comunicável também com o outro que está em necessidade. O que vai matar a fome do que está em necessidade é se eu for comunicável. Não se eu deixar de gozar da minha riqueza. Se eu tiver riqueza, né? Não é o meu caso. Mas quem tem? Não é verdade? Não, porque tem gente que é assim. Tem gente assim, não, para que é isso? Eu tenho dinheiro. Eu estava até vendo esse dia uma pessoa, um rapaz aí muito rico, que até um canal, ele estava falando, ele disse que o camarada, o maior nome da Bolsa de Valores, o cara já é velho, e o cara anda num carro, um carrinho velho, uma coisa e outra. Para ele disse assim, para que esse cara ele falou, esse cara não entendeu qual que é o sistema da riqueza. A riqueza é você ter para desfrutar dela. Porque se você não desfrutar, você torna um escravo dela. Até um acumulador de riquezas. Por exemplo, se você tem dinheiro e você vai num lugar caro e paga algo caro, o seu dinheiro está gerando emprego para quem trabalha ali. Porque aquele lugar caro paga emprego para um bocado de funcionário, não é verdade? Você abre um restaurante desse tamanho, pequenininho, para atender ali o povão, vamos dizer assim, o povo normal. Você nem precisa de muito gasto nele. Você fazendo uma comidinha, mantendo a higiene, tá bom. Então você não precisa também de tanto funcionário. Mas o camarada que abre um restaurante luxuoso, ele precisa de gente toda hora lambendo aquele chão, porque não pode ficar pelo público que ele vai receber. Ele precisa de segurança, ele precisa de tanta gente, ele precisa de pessoas que vão trabalhar naquela estrutura, para fazer aquela estrutura. Meu irmão, quanto emprego ele não rendeu? O dinheiro dele não beneficiou tanta gente com o emprego? Aí o cara, não, tenho dinheiro, não vou guardar, não vou fazer essas coisas, não vou, porque senão tem tanta gente passando fome e eu vou gastar um dinheirão com isso. Espera aí, mas você tem, o outro não está gastando porque não tem. Agora, seja comunicável, se você quer matar a necessidade do outro, seja comunicável. Não, eu vou gastar aqui, mas vou ajudar também o outro. Aí sim, aí vai funcionar. Amém, Jesus? Então, Deus dá riqueza, mas Ele diz, não põe tua confiança, tua esperança nisso. Põe tua esperança em mim, confie em mim. E eu dou para você desfrutar. Agora também seja comunicável. Então você veja bem, a falsa religiosidade, a falsa humildade não tem nada a ver com Deus. O que tem a ver com Deus é a palavra viva e eficaz, a palavra dele. Vamos, para a gente encerrar, vamos voltar para Jó, onde nós começamos. Então o Todo-Poderoso será por ouro e prata amontoada. Quer dizer, você vai ter Deus como seu próprio tesouro, como seu próprio ouro. Não, eu preciso de bênção, eu preciso de ajuda. Eu vou clamar a Deus, eu vou invocar a Deus, eu vou crer que Deus vai abrir as portas, que Deus vai me abençoar. Eu vou ter minha confiança total nele. Ele será o teu tesouro. Quer dizer, você não se apega ao que tem, você se apega cada dia mais a Deus, porque você entende, o que eu tenho foi Deus que me abençoou. Ele me deu capacidade, Ele me deu força para conquistar. Então, se faltar, Ele vai me dar e eu vou conquistar novamente. Amém, Jesus?
Aí diz, quando fizermos isso, ele diz, porque então te deleitarás no Senhor Todo-Poderoso. Teu deleite não está no que você tem, está em Deus, no Todo-Poderoso. E levantarás o teu rosto a Deus. Tu vai orar a Ele e Ele te ouvirá. Olha que coisa boa. Estar unido a Deus é você não perder oração. Você ora e Ele ouve. E Ele diz assim: tu orarás a Ele e Ele te ouvirá, e pagarás o teu voto. Determinando tu algum negócio, sede-a firme, e a luz brilhará em teus caminhos. E até quando te abaterem, então tu dirás: haja exaltação, e Deus salvará o humilde. Agora, seja sempre humilde. Cresça, seja humilde. E se você não está pronto para isso, então não peça esse crescimento. Peça primeiro: Deus, me prepara para viver tudo que o Senhor tem para mim. Amém, Jesus? Para que você não se perca na caminhada. E é isso, essa é a palavra que eu tinha. Que Deus abençoe a todos.